Possibilidade sempre existe. A gente não pode se fechar diante de uma escalação, diante de uma definição de uma equipe. A gente tem que estar sempre aberto e foi o que aconteceu. A gente percebeu que a gente precisava de velocidade pelos lados e força também. Então a gente colocou o Tubarão e colocou o Figueiredo. A gente acabou trocando porque o Tubarão é mais forte pelo lado direito do que pelo lado esquerdo. E as coisas começaram a acontecer, né? E inclusive, quer dizer, eu fiz uma substituição que normalmente eu não faço, sem treinar. Mas a gente não treinou o Figueiredo de lateral direito, mas eu já achei a necessidade, eu não queria tirar o Juninho de dentro, para botar ele como lateral direito, então trouxe o Figueiredo para colocar mais força ainda com o Palácio. Foi um pouquinho tarde, né? Já estava faltando ali, mais ou menos, já estava quase 42, ainda teve mais 6 minutos ali, ainda teve 9 minutos de jogo, que eu acho que o Klaus também poderia ter dado mais um, porque eles retardaram bastante, os ganduras acabaram não repondo a bola no momento certo. Então, a gente tem que estar sempre aberto para aquilo que é melhor para o time, para aquele momento. Então, em relação a qualquer nível de substituição, só quero dizer que, mesmo como você diz assim, são jogadores que não são tão velozes, o Raniel fez uma grande partida, a meu ver, né? Eu acho que se alguém discorda, eu vou ser veementemente contra, porque ele fez uma boa partida, ele conseguiu sustentar muito bem ali, ele conseguiu ganhar duelos importantes, mas chegou no momento que ele acabou cansando e a gente justamente fez a troca, assim como foi com o Alex. Não tiramos o Nenê porque ele estava muito bem no jogo, era um jogador que estava quase decidindo o jogo e por pouco, né? Foram 2 lances importantes, uma falta e uma finalização, que para mim, o Breno foi um dos jogadores fundamentais desse jogo, o goleiro deles, realmente teve uma participação excepcional, conseguindo tirar 2 gols quase feitos nossos. Então, a gente saber trabalhar, não adianta a gente achar culpado. Culpado sempre vai ser o treinador, bota toda a carga para cima de mim sem problema nenhum. Se tiver que mudar, eu não tenho medo nenhum. Eu já mudei vários jogadores, inclusive no primeiro tempo. Se tiver que tirar um jogador, a coisa não está acontecendo. Se tiver realmente mal e prejudicando a equipe, a gente tira, inclusive, no primeiro tempo. Porque a gente, nesse momento aqui, a gente tem que pensar no Vasco. Não dá para pensar exclusivamente ou individualmente num atleta. E não há tempo que falte amor. Acompanhe o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral. Senta o dedo no like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, o seu comentário, pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno. 7ª derrota seguida, tragédia. Agora estamos aí a 1 ponto do Londrina. Claro que agora o Londrina tem um confronto fora de casa contra a Tombense. A gente torce aí para ter um resultado negativo. O Vasco pode voltar a ter 4 pontos sobre o Londrina ganhando do Náutico, mas aí a sequência do Vasco realmente difícil, porque o Londrina volta a jogar em casa contra a Ponte Preta e o Vasco tem mais um jogo fora contra o Cruzeiro, e alguma coisa precisa ser feita, Jorginho. E por isso que eu fiz questão aqui de destacar essa fala aqui do Jorginho, essa resposta aí no início do vídeo, porque tá evidente. Todo mundo, todos os comentaristas, todos os torcedores entendem dessa forma. Não cabe Nenê, Alex Teixeira e Raniel junto. Eu quero mostrar uma sequência de imagens aqui, que eu printei aí, do segundo gol do Grêmio, que mostra basicamente o que eu tô falando aqui. Tá aí na tela pra vocês, tá passando aí. Você vê que foi um contra-ataque do Grêmio, num erro, numa bola, uma falta que era a nosso favor. Léo Matos acaba errando ali, em vez de botar pra dentro da área, tentou jogar ali pro meio, contra-ataque rápido. Quando você repara esse contra-ataque aí, são 2 jogadores ali voltando pra marcar. Você vê o Tassiano passando aqui em velocidade, só que quem não consegue acompanhar o Teixeira. O Teixeira não consegue acompanhar aqui o Tassiano. O outro que tá correndo atrás do Gabriel Teixeira, do Grêmio, é o Nenê. Então você vê um tremendo erro aqui de posicionamento e da questão que a gente vem falando aqui, por exemplo, que o Alex Teixeira ele não pode jogar desse lado esquerdo, ele não tem condição física para isso. E aí acaba o Vasco tomando o segundo gol aí do Grêmio num erro de posicionamento, onde Nenê e Teixeira, que a gente vem falando aqui jogo após jogo, principalmente nos jogos fora de casa, não podem jogar junto, porque realmente o Vasco fica frágil defensivamente. Quando a gente volta lá pro Zé Ricardo, desculpa, Zé Ricardo, pelo amor de Deus, como eu te peço desculpa, o que ele fazia aí com o Peck Figueiredo? Ajuda lá atrás, irmão, ajuda lá atrás, esquece o ataque. A galera ficava puta, eu ficava puto, que futebol medíocre é esse? Mas o Zé Ricardo era um gênio, ele sabia que a defesa do Vasco era tragédia anunciada. Então o que ele fazia? Vamos ajudar ali, Edmar, Gabriel Dias, Anderson Conceição, Quinteiro. E aí, um detalhe aqui que eu te conto em relação a isso, o Vasco voltar a dar um privilégio a mais ao sistema defensivo, usar jogadores ali na beirada de campo que possam contribuir defensivamente. Da sequência que o Vasco teve aí de derrota, que é a 7ª, o Vasco teve 14 gols sofridos e 4 gols a favor. Alguma coisa tem que mudar. Alguma coisa precisa mudar. Esse jogo contra o Cruzeiro, a postura precisa ser diferente. E aqui eu trago um detalhe que eu pontuei isso lá na minha live ontem de pós-jogo. Quando você olha pro Grêmio, aí, você vê jogadores no banco ali, cara, experientes.
né, que voltaram aí agora, estão barrados, né, como o caso do Lucas Leiva, como é o caso do Elkson, o próprio Lucas Silva também, estão barrados. Estão barrados porque qual é a dificuldade dentro do Vasco da Gama de barrar o Nenê, ou barrar o Alex Teixeira, ou barrar o Raniel? Me explica. Mas eu fiz questão de trazer essa resposta do Jorginho, que ele falou, o primeiro objetivo é o Vasco subir. Eu não posso dar privilégio a jogador nenhum. Se eu achar que tem que mudar, eu vou mudar. E Jorginho, tem que mudar. É necessário mudar. Não dá pra esses caras jogar junto. Pontua o Grêmio aqui mais uma vez. O que o Renato Gaúcho fez? Diego, central, centroavante, velocidade pelos lados, irmão. Velocidade pelos lados. Ele tem lá o Elkson, por que não joga com 2 atacantes lá dentro da área? Não, ele quer velocidade. Futebol exige isso, principalmente fora de casa e principalmente o momento que a gente vive hoje, família vascaína. O Vasco tem que jogar a lá Zé Ricardo. Pegar jogadores aí, ter o Nenê ou o Alex Teixeira ali de central, organizando e velocidade pelos lados e um atacante de mobilidade. Esse atacante tem que ser o Ignaldo. E aí você bota o Figueiredo e o Marlon Gomes pelos lados pra ajudar. Joga atrás da linha da bola, retrancado e pega contra-atacando. É isso, porque mais uma vez cito, 14 gols sofridos, a coisa tá realmente trágica defensivamente, principalmente fora de casa, e 4 gols a favor. Essa situação não tá dando certo. Nenê, Teixeira, Raniel, precisa mudar. A gente precisa ter um entendimento que a coisa tá muito ruim, e essa resposta do Jorginho aí, espero que ele ponha em prática já pra ontem. Se dentro de casa a coisa ainda vai aí com o Nenê, Alex Teixeira, fora de casa tá comprovado. Não se pode usar Teixeira, Nenê e Raniel junto. Cometeu os mesmos erros aí do Emílio Faro. E pra isso, família vascaína, quero trazer aqui a resenha lá do programa da ESPN, que pontuaram essas situações aí, principalmente dos jogos fora de casa. Falaram também aí da gordura que o Vasco perdeu de 8 pontos, agora é de 1 ponto aí pro Londrina. Londrina que tem uma campanha fora de casa melhor que a do Vasco. Nos últimos jogos aí teve 3 vitórias. O Vasco, 7 derrotas. Trágico esse momento aí do nosso clube, família vascaína. Vamos acompanhar essa resenha e quero ver se você concorda. Vaga na Série A está sob risco. E a diferença de pontos, então, para o 5º colocado caiu de 8 para 1 nas últimas 6 rodadas. Olha só, na 24ª, então, eram 8 pontos de vantagem, estava tranquilo. Agora já é uma situação desesperadora, Breda. E essa vantagem já foi de 9 pontos, Bruno. O Vasco teve uma situação encaminhada para subir com tranquilidade na Série B e por erros em cadeia, em sequência, pode conseguir a proeza de ficar na Série B. Parece alarmista, pintando o cenário de catástrofe, mas esse risco é real. O Vasco está pedindo para ficar na Série B. E não é por causa do jogo de hoje. O jogo de hoje, o Vasco foi competitivo, o Vasco sai à frente no placar, até com uma postura mais agressiva, há uma evolução ofensiva do time, mas continua com muitas falhas defensivas, falhas que se acumulam em jogos que aí sim, aí não podia perder. É contra Brusque, contra Vila Nova, contra CSA, Ponte Preta. E por esse acumulado, o Vasco agora está numa situação de muita pressão. Até agora, o que segura o Vasco no G4 é São Januário. Lá tem um aproveitamento superior a 75%, mas como visitante, o aproveitamento do Vasco é trágico. É o pior dos times que estão lutando por acesso, pior até que do Londrina, menos de 30% de aproveitamento como visitante. Jogar tão mal assim fora de casa, dificilmente um time sobe. Então é preciso ter um equilíbrio. Não adianta só achar que vai resolver em casa, porque ainda joga fora contra o Cruzeiro, contra o Sport. O último jogo do Vasco é fora contra o Ituano, que também está entrando na briga. Então, se o Vasco achar que só jogando em São Januário em casa vai resolver, está enganado. Então, o Jorginho, a grande missão dele agora é tentar achar esse ponto, de tornar... Já foi um bom indício no primeiro tempo, pela postura do time, mas precisa fazer mais. E aí, algo até para repensar, já que o Vasco tem esse aproveitamento trágico fora do Rio de Janeiro, é a escalação do time. Não dá para entrar em jogos fora de casa, que uma coisa é jogar em São Januário, torcedor empurrando, ali a situação é diferente, a perna fica até mais leve. Agora, fora de casa, entrar com um ataque com Raniel, Alex Teixeira, muito lento desde que voltou ao Vasco, não lembro em nada o Alex Teixeira de 2009, e Nenê, é pedir para tomar contra-ataque o tempo inteiro, como o Vasco tomou no segundo gol. E essa cena tem se repetido a Série B inteira. O Vasco tem uma falta a seu favor e consegue dar o contra-ataque ao adversário num erro primário. Então é preciso corrigir essas falhas graves que o time tem repetido, sobretudo fora de casa, para que o Vasco não corra o risco de jogar a Série B pelo 3º ano consecutivo, como o Cruzeiro. E agora, nessa situação de SAF, liga um alerta ainda maior, porque fazer essa transição com um time afundado na Série B, com receita menor pelo 3º ano consecutivo, pode prejudicar o projeto no médio e longo prazo. Não é só agora que a gente está falando. Então, esse acesso vale muito. É preciso que o Vasco se mobilize
para não deixar. Agora, o risco é real. O Londrina está 1 ponto, o Vasco joga em São Januário. E aí, mas o Vasco em São Januário é diferente. Londrina pega o Tombense na próxima rodada. Então, dependendo, se chegar a 1 ponto nesse jogo de diferença, e pode nem ser, porque no meio desse jogo, entre Náutico e Londrina, tem o Cruzeiro fora. Olha aí. E pode ser o jogo do acesso do Cruzeiro. Então, o Vasco pode chegar no jogo contra o Londrina precisando ganhar para retomar a posição. E aí entra a pressão, o torcedor vai se comportar de forma diferente em São Januário. Não dá para se abraçar só o fator casa. Porque, Zinho, é claro que as equipes, todas elas oscilam, né? Essa questão de dentro, fora de casa. A não ser o Cruzeiro, que é quem tem uma regularidade aí impressionante. Mas, assim, comparando com o Londrina, já que a disputa é essa, nos últimos 5 jogos, o Londrina tem 3 vitórias fora de casa. É um problema isso. E o Vasco, 7 derrotas consecutivas jogando como visitante. É um absurdo. A de hoje não tá na conta, claro, do Jorginho. Não. Até quando o Jorginho perguntado por que vai mal, ele falou, não tava aqui, né? Menos de uma semana de trabalho. Mas ele é algo que ele precisa corrigir, Zinho. Precisa. E mesmo porque, né, ele citou ali, o Vasco é o time da virada, né? Então, se ele vai jogar fora de casa, tem que saber virar essa chave. Vencer fora de casa, somar pontos também. Ainda mais que os adversários cresceram, né, de produção. A gente está falando do Londrina, mas tem o Ituano, tem o próprio Sport, tem um CRB querendo chegar. Tem a Tombense também, que tem 39. A Ponte Preta acabou subindo, chegou aí, está a 39 também. Muitos jogos ainda, muitos pontos a serem disputados. O fator casa vai ser fundamental, mas às vezes você pode também tropeçar, né? Não quer dizer que o Vasco tem 5 jogos em casa e vai ganhar os 5. Se ganhasse os 5, perfeito, maravilhoso. Aí você busca alguns pontos fora de casa e nesses confrontos que vão acontecer. O Breire citou, vai pegar o Ituano, que é concorrente direto fora de casa, mas vai pegar o Londrina, concorrente direto dentro de casa. Mas sai contra o líder, o virtual campeão, né? O Cruzeiro, fora de casa. É um jogo que, assim, é muito complicado. Acho que o elenco do Vasco ele tem limitações. Esse time, se subir, vai precisar de muita reformulação para brigar por coisa maior numa Série A. Mas até para a própria Série B, é um time com dificuldade, com problemas. Foi citado, jogadores com nome, com currículo maravilhosos. Nenê, Alex Teixeira, Raniel. Mas, fisicamente, para uma Série B, tem dificuldade. A gente sabe que o jogo, a intensidade, a pegada, a correria, a marcação, principalmente o jogo fora de casa, é diferente. Então, assim, hoje, quando entrou a molecada, Figueiredo, né, entrou o Tubarão, tem o Peck no banco que nem entrou. Às vezes, você mesclar com essa garotada, o Jorginho vai ter que trabalhar isso. Assim, essa vaga corre risco. Esse resultado de hoje, perdeu para o Grêmio lá, dizer que é um resultado anormal, não. Mas, pelo acúmulo, como foi citado pelo Breire, acaba numa reta final fazendo muita falta. Você perder, você não somar pontos, passar em branco a rodada, porque há uma aproximação muito grande dos adversários. Vou falando por aqui, tamo junto. E é muito bom ser Vasco.